Boa noite, Saravá Umbanda, Axé, Mojubá. Estamos dando início a mais um episódio, ao episódio de número 2 da nossa minissérie Abuso de Poder. E o tema de hoje é assédio sexual no terreiro. Hoje é dia 14 de novembro de 2017, estamos às vésperas da grande comemoração dos 109 anos da Umbanda. Amanhã comemora-se o dia da manifestação do Caboclo da Sete Encruzilhadas, que anuncia a religião que ele traria para essa realidade. Dia 16, efetivamente, acontece a primeira gira de Umbanda em 1908. E embora seja comum comemorar essa idade da religião, mais um ano de existência, essa que é a nossa fé, o nosso sentido da vida, grande misericórdia divina. Porque se eu não fosse um bandista, o que eu seria? Né? Eu não consigo responder essa pergunta. Se eu não fosse um bandista, o que eu seria? Então é muito mágico tudo isso. Ocorre que 109 anos depois nós precisamos parar e pensar o que não presta aqui, o que não está bom aqui. Eu venho há anos falando que a Umbanda é mais que uma religião, é um ideal. Do que eu estou falando? Que ideal de vida, de modelo, de moral eu estou falando? Quando eu falo que a Umbanda é um ideal de sociedade, é um ideal de pensamento, é um ideal de comportamento, é um ideal de família, é um ideal de pensamento. Mas entre o ideal que eu estou falando e a realidade que existe, há uma distância muito grande. Entre a Umbanda que desejo e a Umbanda que temos, há um imenso buraco, infelizmente. Se você tem a felicidade de conviver dentro de um terreiro que está tudo certo, tudo organizado, tudo lindo, tudo alinhado, tudo perfeito, não há um senão, você é um privilegiado, assim como eu sou. Eu conheço muitos que nos últimos anos conseguiu ou constituir o seu terreiro ideal ou achar o terreiro ideal e que representa dignamente a essência da Umbanda. No entanto, o que vemos diariamente é mais relato escandaloso do que elogios gloriosos. O que mais nos chega todos os dias, justamente porque estamos à frente de uma mídia, são denúncias, são desabafos. Um monte de gente descrente, infeliz, frustrada ou sofrendo demais as consequências de ter vivido um período, uma experiência dentro de um lugar que se dizia de Umbanda e foi abusado. Sofreu um ou muitos tipos de abuso de poder daquele que representa uma referência de fé, de caminho, de verdade, de manifestação de Deus. Porque quando um indivíduo incorpora um preto velho, incorpora um caboclo, incorpora um Exu, incorpora o que quer que seja ali, a comunidade, as pessoas, o fiel que está diante dessa manifestação, ele sente, ele pensa, ele imagina, eu estou diante um mensageiro de Deus. E se eu estou diante de um mensageiro de Deus, aquele indivíduo é esse elo com Deus. E esse espírito, essa manifestação, é o porta-voz de Deus. O que ele tem a dizer é como se Deus falasse
você faz ideia da importância, do peso, do que significa uma manifestação mediúnica? Você faz ideia porque é provável que você que está me assistindo seja esse indivíduo que é um fiel de Umbanda. Mas sei também que você é um desses que está abusando de pessoas. E sei também que aqui entre nós, aquele que nada sabe, que está talvez assustado com essa conversa. Esse é um programa de denúncia. É um programa para lavar a roupa suja publicamente. Aqui é uma conversa de nós para nós mesmos. Sejam todos bem-vindos. Muito grato pela audiência, pela sua participação. Mas agora iniciamos um assunto seríssimo. Dentre tantas formas de abuso que acontece dentro do terreiro, que a gente chama de abuso de poder, que significa o que esse poder? As relações entre os indivíduos, como as relações se estabelecem. Há uma forma de abuso, o abuso sexual, que é o assédio sexual e que é crime. Há coisas em se tratando de assédio sexual que são claras, escrachadas e que todo mundo sabe que quando acontece se trata de um assédio sexual. Não, vamos falar disso, mas não é bem isso. O que nós precisamos entender é o que está velado, o que está por trás da intenção, da manobra, da forma ardilosa de agir. Para abrir o nosso programa de hoje, vamos transmitir um vídeo de uma campanha estadunidense que tratou desse assunto para levar ao público uma reflexão e um posicionamento perante essas posturas. Veja com atenção, leia a legenda com atenção e eu continuo aqui. Enquanto isso, você tem a grande chance, a oportunidade de fazer a sua parte para uma mudança de realidade, para contribuir para uma realidade melhor. Você tem a oportunidade agora de compartilhar e comentar e chamar os seus amigos da rede social para acompanhar com você o episódio 2 do Abuso de Poder. Eu sou Rodrigo Queiroz e esse é o nosso assédio sexual no terreiro. Vamos lá. I mean, who does that? You plan a birthday party for your just like Did you like out of nowhere they're like boom right there. something else work for you? Very smooth. And we just wanted to put a face on it and kind of explicitly state that it's not acceptable. And in order to do that, you have to know what it is. You have to be able to recognize it when you yourself are being harassed or when your friend is or a coworker. You have to be able to recognize it and then be able to speak out against it. A lot of women watch these and recognize or realize that, oh my God, when I had that one doctor exam with a doctor I didn't know, that I was being harassed in that moment. My mom was a young lawyer in California in the 70s, 80s, and 90s, and I grew up with countless stories of her being sexually harassed. But I sent her these films, and that's the first time she told me that she had been harassed by her doctors, and also told me that my sister, as a young girl, was also sexually harassed by her doctor. They will think back, or they'll think about their current behavior in the workplace. And in fact, a buddy of mine, who one of the actors in the film, he realized that when on set, on a TV set, he'll maybe give a hug to one of the women on the crew or in the wardrobe department or makeup, that hey, as a hug goodbye or good work. But he doesn't do that to the guys, and so he suddenly realized, oh, maybe I shouldn't be doing that. Maybe I should just say thank you, and good work, and not do the hug, because it's also about power, and because he's a star and they're kind of below the line. There's often, as we find, this is really about the dynamic of power, an employer-employee,
and there's a lot of fear of speaking up or retaliation. Nesse vídeo a gente consegue perceber algumas maneiras mais escandalosas, escrachadas de assédio e algumas maneiras veladas, principalmente nessa situação de consultório médico, em que você está diante uma autoridade. E é o que acontece no ambiente de terreiro. Diante o sacerdote, diante um médium, manifestado ou não, as pessoas sabem que é uma autoridade, é um tipo de autoridade ali. E mesmo que isso não seja claro, não precisa ser dito, isso entra organicamente na percepção dos indivíduos, principalmente se tratando do sacerdote. Todo mundo sabe, quando chega num templo religioso, que se tem um sacerdote ali na ponta, né, ele é a liderança. Isso já é autoridade. O grau que a ele cabe já faz dele uma autoridade. A autoridade dentro daquela religião, a autoridade dentro daquele ambiente sagrado, a autoridade perante aquela comunidade e aquelas pessoas que estão ali em torno. Facilmente, diante disso, é possível se valer disso que já traz uma sensação falsa, obviamente, mas que faz o indivíduo sentir com algum poder sobre o outro. É importante frisar que esse entendimento, essa sensação de que eu tenho poder perante o outro pelo posto que me cabe, pela função que eu exerço, pelo ofício que eu executo, pela a relação que está posta ali, isso daí já é um sinal, um alerta de um desvio de comportamento, de relação com aquilo que cabe àquele indivíduo. É óbvio que não deveria acontecer uma sensação como essa no indivíduo. Ele não tem nenhum poder sobre ninguém. Mas o fato é que na intimidade de muitos ambientes religiosos, e o que cabe aqui é Umbanda, então isso acontece em todos os lugares, em todas as religiões. Vimos aqui nessa campanha, inclusive, então, situações tão comuns. Nós estamos ainda em andamento com um caso escrotíssimo do nosso país, do médico, né, que estuprava as pacientes, então sedava, estuprava, e quando não fazia assim, era escrachadamente, coagia, ameaçava, enfim. Então, pela autoridade que o indivíduo ele traz, se acha nesse direito. Tem muitas questões mais psicológicas, mais profundas envolvidas, e que nós não vamos nos apegar nisso, porque nós também não queremos desculpa para isso. Queremos diante o ato criminoso, porque se o indivíduo não se preparou emocionalmente, psicologicamente, consciencialmente, e não tem vocação legítima para estar ali, no exercício mediúnico de atendimento, na liderança espiritual religiosa de pessoas, dentro do ambiente de terreiro, não me interessa os problemas que ele tem. Não me interessa o que acarretou ele desenvolver esse tipo de comportamento. Vai para a cadeia e lá se resolva. Seja rechaçado da religião e vá se resolver. Então a gente pode ficar aqui desmembrando esses fatos e falar, nossa, mas lá na infância, não interessa. Agora não interessa. Você não deve passar a mão na cabeça do criminoso. O crime deve ser visto como crime, deve ser encarado como crime e deve ser resolvido como crime. Depois, o indivíduo nisso daí que vá se resolver. Os familiares, quem gosta, quem dá importância, que pegue, que interne, que trate, que cuide. O que não pode é pessoas serem vítimas
de um criminoso, de um indivíduo com sérios distúrbios. Com desvio, com uma sandice, com uma maldade impregnada. Porque também é preciso aceitar que há pessoas que são ruins. E não há desculpa. Quando o indivíduo articula, ele cria a situação, ele pensa no que está acontecendo, ele prepara o ambiente. Esse é doente, é malvado, precisa responder por isso. Esse assunto, assédio sexual no terreiro, os abusos de poder dentro da Umbanda, é um assunto recorrente aqui no ambiente do Umbanda EAD, inclusive com os sacerdotes, tutores desse nosso ambiente. E eu converso muito isso com o Alexandre Comino. E ele, em conversa com ele, ontem e hoje, ele me mandou um áudio colocando algumas situações. Eu quero compartilhar com você, para vocês entenderem a dimensão que é, que infelizmente isso é tão recorrente. Olha o que o pai Alexandre Comino tem a compartilhar com nós. E assédio sexual, eu já ouvi muita história, né, de pai de santo que as meninas têm que transar com ele para entrar, fazer parte da corrente do terreiro. Já ouvi história de aluna minha que foi visitar terreiro e aí, em algum momento as mulheres todas tiveram que fazer trenzinho e tinha que passar sentando no colo do Exu. Já recebi aluno meu que saiu de terreiro porque viu o pai de santo com uma capa pelado embaixo, abraçando as médium. Histórias e mais histórias de assédio sexual, que o Exu tem que transar com a pombagira, que o Exu foi o marido da pombagira, que aquela pombagira quer aquele Exu. Coisas, talvez as questões mais pesadas mesmo sejam as de assédio sexual, e que é crime, tem que ir para uma delegacia. Isso não tem nada a ver com federação nem nada. Bom, não há o que discorrer sobre as historinhas que ele colocou aqui. Tudo isso é um abuso, é um absurdo. E aí, às vezes, a pessoa, ela reconhece, ela viu ali, ela passou por esse constrangimento, por essa situação. O que eu faço? Vá para uma delegacia. O grande problema na denúncia é ficar mais preocupado. Ai, mas o que será de mim? O que será da minha imagem? O que vão pensar? O que vão saber? Etc. Acredite, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, se você faz o certo, as pessoas te lembram de você, vão lembrar de você pelo certo. Você prefere ser lembrado por aquele que foi vítima de um atentado desse, de um assédio desse, e ficou calado. Você vai ser lembrado como uma covarde, como um covarde, um fraco. E aí é perigoso porque a linha é muito tênue entre a piedade e o asco daquele que não fez o que deveria ter feito. Eu me lembro, uns anos atrás, umas 3 situações de mulheres distintas, enfim, me procurou falando, tinha provas de um sacerdote muito famoso no Brasil, de sofrerem o assédio desse que é óbvio, né? Tá ali supostamente incorporado com o Exu, vai lá, apalpa os seios, passa a mão nas partes íntimas, fala diretamente o que ela tem que fazer, tem que transar com ele, tem que ter relação. E de ficarem escandalizadas, e uma até numa ocasião gravou, porque era recorrente o assédio com ela. E eu falei, tudo bem, você está me contando isso, e agora? Vamos para a delegacia? Você está com tudo que você precisa. Ah, não, mas e meu marido?
e meus amigos vão saber. Primeiro que, exceto o marido, ninguém precisa saber. E se isso virasse uma notícia nacional, é isso. Você é herói, é heroína, você está fazendo o certo. Porque não dá para capar. Não dá para fazer justiça com as próprias mãos. A gente tem justiça na terra, a gente tem que fazer ela. E não adianta rezar para Xangô, sabe por quê? Esse mesmo indivíduo continua vivo, livre e fazendo isso. Centenas de mulheres passaram por isso só nesse indivíduo. Então, se ninguém põe um basta, vai sempre existir. E não adianta ir atrás de federação. Federação não tem nenhuma autoridade sobre o terreiro. Isso é um desconhecimento. O máximo que a federação pode fazer é ligar, e normalmente é uma relação política. Então ninguém vai se contrapor ao outro, ninguém vai criar um celeuma. Mas mesmo que vamos supor que a federação é muito digna, queira resolver, liga para o sacerdote e vai falar que é mentira, você não tem prova, fica aquilo. Você tem prova, o máximo vai falar, então você não é mais nosso filiado, eu não te represento mais. E aí o que vai acabar por aí? Porque a federação não tem poder legal, né, jurisdição nenhuma sobre terreiro algum. Federação é uma outra relação, é uma representação política de terreiro, é outro objetivo. Polícia é polícia. Advogado, constitui um advogado, processa. Faça o BO para abrir o inquérito e mete processo. É esse o caminho. Como eu já disse inicialmente, se você estiver no ambiente de terreiro e você foi aliciado ali, né, foi intimado a uma relação, o Exu com a capa, o médium nu por dentro, um atentado ao pudor, a coisa escrachada, declarada, óbvia, né, passou a mão, apalpou, já é o suficiente para ou você dar um basta em tudo ali, chamar a atenção das pessoas e falar, está acontecendo isso aqui agora, e a quem se pegue, como em algumas ocasiões que eu vi isso, fala, mas ele vai fazer macumba para mim, minha vida. Acredite, enquanto há um fazendo macumba, vai ter 10 para te dar amparo. Vai ter 10 para te ajudar. Sem contar Deus, os orixás e os seus guias. Você está sendo injustiçado, você está sendo enganado, você está sendo envolvido num engodo, numa treva. Se você consegue ter a lucidez de ver que está num erro, que se enganou, a luz impera. Então não se apegue nisso. Nós temos aqui um relato que é por onde eu quero desenvolver a nossa discussão aqui hoje, sobre o comportamento que sinaliza o bote, que vai acontecer se a pessoa não se libertar antes, não sacar antes, não entender. Você deve ficar com a seguinte referência agora, que eu já disse no nosso discurso de hoje. O sacerdote, o médium, incorporado ou não, remete no imaginário coletivo a noção de autoridade sagrada. E diante da autoridade sagrada, você demora muito para desconfiar. Veja isso. Primeira parte. Qual a sua história? Eu comecei a frequentar um terreiro e logo me falaram que eu era cavalinho, que eu tinha que desenvolver mediunicamente. E logo que eu comecei no terreiro, o pai de santo já se mostrou muito interessado pela minha mediunidade. E uns 15 dias depois que eu entrei lá, ele me mandou uma mensagem, meia-noite, perguntando como eu estava.
algo diferente, assim, que nós não tínhamos uma intimidade para isso. Foi o seu primeiro terreiro? Foi meu primeiro terreiro. Aí ele começou várias vezes me mandar mensagem, perguntando como que eu estava, sempre usando a mediunidade. E começou insistentemente pedir para que a gente marcasse uma ida à cachoeira, que eu estava precisando doutrinar as minhas entidades. Como ele usava a mediunidade? Eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia como me concentrar, em que pensar, né? Como era tudo muito novo para mim. E ele sempre falava que ele não podia falar nada. Enfim, eu precisava doutrinar as minhas entidades, ensinar a elas como trabalhar. Nessa primeira parte desse relato, que continua logo mais, eu vou compartilhar com você, já é posto a artimanha, porque se trata de um indivíduo que está habituado a isso, não é uma coisa única que está acontecendo, já é um padrão de comportamento. Entenda, quem tem esse tipo de comportamento, repete ele sempre. É um desvio mesmo de comportamento, se transforma em padrão na maioria das vezes, e aí você começa até diagnosticar o que significa. E nesse relato em especial, é claro aí que o indivíduo sabe muito bem como começar um processo de envolvimento de uma maneira muito ardilosa e que poderá, é um jogo sempre, e isso também é o alimento do processo. Você jogar com a situação, pode ser que essa garota caia na situação, caia na malha, sabe? A aranha que vai colocando a teia para garantir a sua presa distraída cair ali, grudar e se enrolar. Aí a aranha dá o bote. É a mesma forma. Então, aquele que tem mais desenvoltura, mais hábito, vai usar de várias formas. O escrachado, ele é mais estúpido. Ele se aventura muito mais de uma maneira radical do que aquele que tem um padrão mais refinado, que é essa história está colocando. Baseado, e a gente está falando de uma relação de uma autoridade mais velha com aquela que é uma jovem. Então, claramente, a jovem enxerga o mais velho como alguém de uma referência e de respeito. Na postura de sacerdote, de um dirigente espiritual, então, acontece, querendo ou não, é uma divinização. Vai demorar para perceber qualquer coisa, talvez nunca perceba. E a hora que vê, aconteceu já alguma coisa. Se a mulher, nesse tipo de história, consegue perceber até a hora, porque uma hora o bote vai ser claro, né? Se conseguir reagir e sair, mas isso já terá acontecido muitas outras coisas na vida. Você estará muito confuso. Então, como eu disse inicialmente, nós sabemos que a vítima se abala. A função dessa série, desse programa, não é falar o óbvio e constatar. Todos nós sabemos que quando você é vitimado de alguma coisa, você se abala. E não queremos nos apegar no abalado e falar, ai, coitado, vê como sofre. Eu sei que há o sofrimento, a dor, a perca de fé. Nada me parece mais grave diante de um abalo, perante um ato de abuso, qualquer que seja dentro de um terreiro, do que perder a fé. E eu falei isso no primeiro episódio. Essa foi a fundamentação no primeiro episódio. A questão aqui é que engula o choro, sacuda essa poeira. A sua dor é a dor de todo mundo. Vá adiante. Porque, do contrário, você vai só ser
a coitada, o coitado que está aí falando para quem está mais próximo, reclamando do que aconteceu. É isso que você quer? É disso que eu estou falando? Ou vai se encorajar e mudar isso? Porque, desculpa, não há argumento para ficar criando desculpa em não tomar uma atitude correta. Porque se você foi ameaçado de morte, é mais um motivo ainda. Foi ameaçado de qualquer coisa, é mais um motivo para tirar de circulação, guardar esse indivíduo na gaveta. A gente está falando de crime. Não precisa acontecer coisas gravíssimas. Basta acontecer um ato criminoso. E você precisa tomar uma atitude. E nessa história que está servindo como enredo aqui para nós, agora cabe a você uma reflexão. Caramba! Quantos de nós aqui já não passou por isso? Já não viu esse tipo de abordagem, esse tipo de situação? Porque agora a minha postura como sacerdote, para falar com um filho, uma filha, com um membro da comunidade, no mínimo tem hora para isso. E a hora, no mínimo, ou é enquanto o sol brilha, ou há um acordo, um combinado em uma questão mais específica. O ideal é que tenha hora e local e testemunha sempre. Entende o que eu estou falando? Porque não pode fugir de uma postura ética. É preciso entender que a posição sacerdotal exige um decoro, um código de postura, de comportamento. Então, se alguém liga para outra, um homem liga para uma mulher à meia-noite para perguntar como que ela tá, tem alguma coisa esquisita aí. Se não é uma relação íntima. E o porquê podia ser pior? Tem muitas histórias assim, liga, né, na madrugada, nossa, porque eu tive um sonho, uma entidade me falou, eu preciso te encontrar, preciso te contar. Que é isso? Vai envolvendo. E é sempre envolvimento pelo impressionável ou pelo medo. Sobre o impressionável. Vamos ouvir o resto do depoimento dessa moça. Inicialmente eu acho que eu não pensei em assédio. Eu fiquei mesmo muito pensativa sobre isso. Se realmente, como era tudo muito novo, eu não cheguei a achar que fosse mentira mesmo. Eu cheguei a pensar como que era possível. Não foi assim, ele falou e eu pensei, não, ele tá me cantando, tá me assediando. Não, mas o ponto forte, assim, que me fez querer desistir da religião mesmo, foi numa confraternização do terreiro, que ele sentou para conversar comigo e perguntou se eu tinha tatuagens pelo corpo. E eu achei muito estranho, né? Perguntei, falei que sim, como que ele sabia, porque até então as que eu tenho não dá para ver com a roupa que eu ia no terreiro. E aí foi quando ele falou que é porque a minha pombagira tinha se apresentado para ele nua, só que o corpo que ela estava usando era o meu corpo, querendo dizer que ele já havia me visto nua. Foi quando eu desacreditei, como que era possível uma entidade fazer isso.
A Jane comentou que a vítima tem que ser avaliada também, né? Que por lado psicológico o agressor é um perturbado, mas tem que ver. Veja, é nesse ponto que a gente tem que se apegar. Veja o relato dessa moça. O que está acontecendo? Que isso? Nós vamos olhar para a vítima e ver se ela tem culpa no cartório? O médium, o sacerdote é autoridade divina. Na dimensão religiosa e dos primeiros contatos, não se passa na cabeça essa hipótese. Você viu? Ela não se deu conta. E o que fez ela desacreditar, na verdade, ficar temerosa, e que causou uma, como diz o Pedro aqui, uma runheira nela, é que como assim o espírito vai lá, toma a forma do meu corpo e se apresenta nua para uma pessoa que eu não permiti que visse? Em nenhum momento ainda supõe que essa é uma conversa de um assediador. Percebe? E faz sentido, faz todo sentido. Como que você imaginar que aquele ser divino está falando uma coisa, uma conversa furada? Porque a gente está falando de alguém que não conhece, não tem conhecimentos técnicos da espiritualidade, está chegando na religião, está tendo, vem de uma outra cultura religiosa, não teve nenhum estudo ainda sobre o assunto. Então, é sempre assim. É sempre assim. Você não vê história assim da pessoa que tem um aparato intelectual, conhecimento sobre o assunto, e vem um indivíduo desse e se abre inteiro fazendo suas atrocidades. Nunca. Tanto é que essas coisas não aconteceram comigo. Quando eu passei a ter uma outra postura dentro da religião e o entendimento, parou de acontecer as coisas que eu contei por exemplo semana passada. E é incrível que, de alguma maneira, hoje as pessoas sabem e ninguém dá uma vaza dessa, porque eu adoraria. Então, a vítima é vítima, ponto final. Né? O indivíduo é ardiloso, articulado. Eu ainda comentava, é muito fácil, porque você chegar para uma jovem nos dias de hoje e falar assim: você tem tatuagem no corpo? Porque tinha que ser mais pontual. Você tem tatuagem em tal lugar do corpo? Aí é... Eu vi a tatuagem de forma tal. Aí sim, né? Agora, você tem tatuagem no corpo? Eu não conheço. Com exceção de mim mesmo, eu não conheço ninguém que não tem tatuagem. Então, só no meu convívio, se eu pergunto, não devia ter falado, né? Porque eu queria ver alguém usar essa comigo, né? Você tem tatuagem? Eu vi você de tatuagem. Você tá vendo coisa, seu doido. Todo mundo que eu conheço tem tatuagem. Então é muito fácil você jogar isso nos dias de hoje. Você tem tatuagem? Aí você vê a inocência. Tenho. Por quê? Porque a sua pombagira apareceu nua. É aí, porque dependendo da reação dessa moça, ele já sabe como avançar. Entende? Se avança ou não avança. Se fica de tal forma que permite o avanço disso. É provável que isso seja uma abordagem comum nesse indivíduo. E que muitas vezes deu certo. Uau, é mesmo? E o que você achou? Né? Já pensou? É mesmo? E você viu aquela do bumbum? Né? Já entrega. Então, se é uma pessoa mais velha, mais experiente, numa dessas. Primeiro que não, eu acho pouco provável que haveria esse tipo de abordagem, mas
Falaram, é mesmo? E que tatuagem você viu? Como é essa tatuagem que você viu? Pronto, você desconstrói. Porque esse tipo de indivíduo, ele joga com a inocência. Porque não foi pontual? Porque nunca é, você tem que jogar. É igual o falso cartomante, é igual o falso oráculo, é tudo isso, o falso incorporado. Todos nós sabemos, de 10 atendimentos no terreiro, 9 as pessoas estão sofrendo. A primeira motivação da maioria maciça das pessoas que vão no terreiro é porque sofre, não é porque saiu de casa, nossa, eu vou no terreiro de Umbanda hoje. A não ser que a pessoa já seja da Umbanda. A pessoa chega a primeira vez no terreiro de Umbanda, nunca foi no terreiro de Umbanda, é muito fácil falar, nossa, você está sofrendo, né? Você sabe que eu estou sofrendo? Conversa furada, de gente articulada, malandra, e que se vale da ignorância no sentido real e positivo. Das pessoas que ignoram aquele assunto. Essa moça ignorava o entendimento de que isso é impossível. Não faz o menor sentido uma entidade se travestir do corpo da outra e se apresentar para o outro a troco de absolutamente nada. É preciso ter uma experiência, uma bagagem, um conhecimento para falar, não, isso não faz o menor sentido. Alguém aqui vai querer me fundamentar que faz sentido? É disso que nós estamos falando aqui. As pessoas precisam ser instruídas, as pessoas precisam saber, porque é provável que alguém que está aqui nos vendo agora, você que esteja nos vendo, está acontecendo e não tinha se dado conta. Infelizmente, a gente precisa denunciar e a gente precisa encarar isso. A gente precisa ir na cachoeira doutrinar suas entidades. Já começa um desvio de entendimento absurdo, né? Essa conversa antiga de doutrinar a entidade é uma das maiores bizarrices que se estabeleceu na nossa religião. Que é uma forma de estabelecer poder sobre o outro. Só que nesse discurso pervertido de poder sobre o outro, de então, olha, eu vou te ensinar a doutrinar a entidade, que depois amanhã você vai bater cabeça e pedir a bênção. Tá vendo? Não faz o menor sentido. Quando a pessoa para pensar logicamente, eu vou doutrinar um ser que depois eu vou pedir ajuda. Pam, 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 pam. O que é isso? Hã? Eu não estou entendendo. É silogismo simples. Se você tem que doutrinar algo ou alguém, como que esse algo ou alguém, amanhã você vai chamar de meu guia, meu mestre? Horas. Quem é mestre de quem nessa relação? E outra, não faz o menor sentido você ser mestre dos espíritos de luz, guias da Umbanda. Caramba! Bom, não é o objeto, né, da nossa reflexão. E aí o ignorante, aquele que está chegando, não sabe disso, então tá, o paizinho o pai vai ter que doutrinar minhas entidades. O que é isso? Não sabe o que significa doutrinar? Vou lá, tem que ir sozinho. Então fica a dica aqui para os sacerdotes mais excessivamente bem intencionados. Se vai acompanhar um filho em alguma atividade fora do terreiro, ou mesmo dentro do terreiro, mas que é em particular algo mais intimista, tem que ter no mínimo um cambone junto, no mínimo uma testemunha junto. Se não há isso, é estranho de ambas as partes, mas principalmente do mais experiente, que não evocou a sua legitimidade. O que você tem que fazer na cachoeira com um médium em desenvolvimento que o mais veterano, o cambone, não pode estar lá fazendo junto? Não vem com conversinha de mistério, não.
de intimidade, de coisa que só a pessoa pode saber. Não há isso. Porque em casas, por exemplo, de outras religiões, né, do candomblé, que faz recolhimento no roncó, recolhe, a pessoa fica dias lá, não se entra sozinho. Há sempre duas pessoas junto, e é toda uma organização, uma legitimação para isso. Há pessoas de alta patente dentro da casa que está se relacionando com aquele indivíduo recolhido. Então não é um mérito meu aqui, mas o que eu quero dizer é que a gente está falando de religião, minha gente. É religião, é coisa de Deus. Dá um basta nisso. Desconfie. Quando um médium, um dirigente, qualquer pessoa que seja, que é a sua referência, te propõe alguma coisa que foge do bom senso. E é difícil. Essa moça não fazia ideia do que estava acontecendo. E continua sem saber, porque ela vai procurar uma explicação fora do terreiro para algo que estava acontecendo que ela não entendeu. Não chegou a vias de fato, não chegou a abordagem mais ostensiva, agressiva, de falar, não, ó, é o seguinte, né? Meu Exu precisa transar com a sua pombagira. Isso é recorrente nos terreiros. De gente abusada, gente criminosa. Então, ele contou uma história que acendeu a luz vermelha. Opa, isso não me interessa. Né? Se sentiu constrangido. Como assim? E aí vai buscar um entendimento. Aí, de repente, encontra. Não, mas isso não faz sentido. Pronto, já mudou o caminho. Ela precisou pedir licença, precisou ir lá arrumar a encrenca. Não, ela podia, na ocasião, denunciado, ter criado um problema. Mas até aí não tem elemento. Olha só isso que eu estou falando. Nessa história não está com elementos ainda. Por que ela vai falar? E aí é uma discussão ilegítima, porque não, mas eu vi mesmo. O espírito apareceu para mim. Não apareceu não, apareceu, mas isso está tudo num campo virtual, não faz sentido. Então, o que acontece num caso como esse? Rompe-se essa relação absurda. Sem dó, sem piedade, sem medo, sem nada. Nesse âmbito, nesse assunto, jamais, atenção aos pais, jamais deixe, jamais entenda como normal, acredite como normal ter que deixar a sua criança, seu filho, sua filha sozinho para qualquer procedimento. Eu já ouvi muitas histórias e nunca, quando houve a proposta de ficar sozinho com a criança, a história foi feliz. Nesse âmbito, a pedofilia é algo muito forte. Também acontece, e eu acho estranhíssimo, pais que permitem uma criança de 7, 8, 10 anos ficar sozinho uma tarde inteira, um dia inteiro no terreiro, para qualquer procedimento místico. Atenção, pais! Não há nada que um sacerdote precise fazer com uma criança, por uma criança, que os pais não podem estar junto. E mais, deve estar junto. Porque se acontecer alguma coisa, é responsabilidade dos pais. Sacerdote que não exige a presença dos pais tem uma intenção equivocada. Acredite. Desconfie. Infelizmente, há um monte de lobo, de rato, de cobra, de seres repugnantes infiltrados dentro da religião. Infelizmente, eu tenho que vir aqui a público e falar: desconfie, espere,
provas de que aquele indivíduo é legítimo, merece a sua dedicação, merece a sua devoção, merece ter de você o respeito como tal, como autoridade religiosa, divina, uma referência espiritual, um mestre, um guru, o que é que você quer ter lá? Não é errado, diante de uma realidade que nós estamos vivendo, você confiar desconfiando. Exigir questões básicas de comportamento ético. Mas como no imaginário popular a Umbanda ainda é posta, entendida como uma coisa de bagunça, um caos espiritual, então você chega no terreiro, você já não é muito normalzinho, né? Já gosta da coisa mais errada, aí vê lá, né? As mulheres dançando na boquinha da garrafa da cachaça e acha bacana isso, então os semelhantes estão se atraindo. Mas se você acha estranho, é estranho. Sai fora. Se a mulher tem problema para engravidar e tem que transar com o Exu, não faz o menor sentido. Entidades não precisam ter contato físico nenhum com o consulente para nada. Para nada, nada, nada. Impor uma planta, impor a mão né, na testa, na cabeça, nas mãos, no joelho, também, sem exagero. Ficar com passação de mão, está errado isso daí. Sim, está errado isso daí. Porque a gente imagina que as pessoas vão limpinha pro terreiro, né? Então ela já tomou o banho, ela não precisa ficar arrancando a poeira. Você precisa limpar o campo áurico dela. E para limpar o campo áurico, você não precisa tocar nela. E todo mundo consegue distinguir um abraço de acolhimento, de cumprimento fraterno, de uma coisa abusada. Tirar casquinha. Não faz sentido nada disso. A Umbanda é uma religião e dentro dela só há espaço para a prática do amor. E para praticar o amor é preciso haver ética. É preciso que as pessoas que estão ali supostamente querendo praticar o amor entenda o que é respeito ao outro. As pessoas precisam ter uma saúde mental, emocional e espiritual para poder verdadeiramente exercer a função de médium, de intermediário do mundo espiritual, da luz de Deus para com os outros. Se não há saúde mental, se não há saúde emocional, se não há saúde espiritual, vai dar errado. Alguma coisa vai acontecer. Esse foi nosso abuso de poder e o tema assédio sexual no terreiro. É um assunto, infelizmente, cheio de desdobramentos e quase sem fim. Acho que aqui ficou claro. O objetivo era trazer principalmente uma reflexão, a percepção de um comportamento, ou de muitos comportamentos desconfiáveis que podem acontecer, suspeitos que podem acontecer. Um sacerdote, um médium de atendimento, ele precisa ser ético e ter comportamentos que impressionem as pessoas justamente pela postura ética, pela postura que não deixa menor rastro ou lastro de desconfiança. Acompanhe-nos na próxima semana, no dia 21, às 20 horas, estaremos aqui de novo e o nosso assunto vai ser sobre as formas de abuso de poder através do constrangimento em função da obediência. Isso é muito comum, é triste
e acontece de várias formas, entre sacerdote e comunidade, entre cambone e novatos, médios mais velhos e médios novatos, médios mais velhos e cambones, e é uma loucura. É outro assunto, mais uma forma de abuso de poder no ambiente de terreiro. Eu sou Rodrigo Queiroz, peço que você compartilhe, se comunique aqui nos comentários com nós, faça parte dessa corrente. O que estamos fazendo aqui é a nossa contribuição da nossa verdade, do nosso grito por uma Umbanda que queremos e que é diferente da que temos. Até a próxima semana. Axé, Saravá, Mojubá.